Você já questionou por que adversidades acontecem com indivíduos virtuosos? Hoje vamos explorar uma das narrativas mais fascinantes e significativas da humanidade, a história de Jó. Imagine perder tudo o que você estima e ainda conservar a crença. Este não é apenas um relato ancestral, é uma trajetória comovente que confronta nossas convicções mais íntimas. Descubra os enigmas de Jó, um homem que encarou o inconcebível e ainda assim permaneceu inabalável. Permaneça conosco e observe como essa narrativa antiga ainda ecoa intensamente em nossas existências hoje. Nesta narrativa bíblica do livro de Jó, encontramos um homem abastado chamado Jó, que residia numa região denominada Uz. Ele possuía uma numerosa família e tinha rebanhos vastos. Jó era uma pessoa honesta e correta, sempre dedicado a viver uma vida ética e mantinha uma relação bastante regrada com Deus. Na terra de Uz, habitava um homem cujo nome era Jó. Este homem era impecável e justo, reverenciava a Deus e afastava-se do mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e uma grande quantidade de criados. Era considerado o maior entre todos os povos do Oriente. Os filhos de Jó costumavam realizar celebrações em suas casas, em seus aniversários, e convidavam suas 3 irmãs para alimentar-se e beber com eles. Após um ciclo de festividades, Jó organizava um ritual de purificação para eles. Bem cedo pela manhã, ele oferecia um sacrifício queimado por cada um, pensando: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Essa era a conduta habitual de Jó, conforme narrado no primeiro capítulo, versículos de 1 a 5. Deus enfatizou as qualidades de Jó para Satanás. No entanto, Satanás argumentou que Jó era reto apenas porque Deus o favorecia generosamente. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também estava entre eles. O Senhor indagou a Satanás: "De onde você vem?" Satanás respondeu ao Senhor: "Circulando por toda a terra, indo e voltando por ela." Então, o Senhor disse a Satanás: "Você notou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e correto que teme a Deus e evita o mal." "Será que Jó teme a Deus sem razão?" replicou Satanás. "Você não colocou uma barreira ao redor dele, de sua casa e de tudo que ele possui? Você abençoou tudo que ele faz, e seus rebanhos e manadas se expandiram pela terra." Esses diálogos entre Deus e Satanás são descritos no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 10. Satanás desafiou Deus, afirmando que se fosse autorizado a causar sofrimento a Jó, ele mudaria e amaldiçoaria a Deus. Deus permitiu que Satanás afligisse Jó para testar essa ousada declaração, mas proibiu que tirasse a vida de Jó. "Mas estenda a sua mão e ataque tudo o que ele possui, e certamente ele o amaldiçoará na sua face", disse o Senhor a Satanás. "Muito bem, então tudo o que ele possui está em seu domínio, mas não ponha a mão sobre o próprio homem." Então Satanás saiu da presença do Senhor. Estes eventos são narrados no livro de Jó, capítulo 1, versículos 11 e 12. Jó recebeu 4 notícias num único dia, informando que suas ovelhas, servos e 10 filhos haviam falecido, vítimas de invasores, ladrões ou catástrofes naturais. Num dia, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam festejando e tomando vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou até Jó e disse: "Os bois estavam arando e os jumentos pastando por perto quando os sabeus atacaram e os levaram. Eles mataram os servos à espada, e eu fui o único que escapou para avisar a você." Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou e disse: "O fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos, e eu fui o único que escapou para avisar a você." Enquanto este ainda falava, chegou mais um mensageiro.
Os caldeus formaram 3 grupos de ataque e executaram um ataque surpresa aos seus camelos, levando-os embora. Eles mataram os servos à espada, e eu fui o único que conseguiu escapar para lhe comunicar. Ainda falando, outro mensageiro chegou dizendo: seus filhos e filhas estavam festejando e tomando vinho na casa do irmão mais velho, quando repentinamente um vento forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles e eles morreram. Eu sou o único que escapou para avisar a você. Esses acontecimentos trágicos são descritos no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13 a 19. No seu pesar, Jó rasgou suas vestes e raspou a cabeça, mas ainda assim louvou a Deus em suas preces. Então Jó se ergueu, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e, prostrado ao chão, adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus por qualquer falta. Essa reação de Jó está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás aparece no céu novamente e Deus lhe oferece outra chance para testar Jó. Desta vez, Jó sofre de horríveis feridas na pele. A esposa de Jó tenta convencê-lo a amaldiçoar Deus e abandonar a vida, mas ele resiste e procura suportar seus sofrimentos. 2 enredos são habilmente entrelaçados, um celestial e outro terreno. Os acontecimentos na terra são o resultado de algo que já ocorreu no céu, assim como a guerra na terra imediatamente após um confronto no céu, como no livro do Apocalipse. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, chegam para consolá-lo, sentando-se com ele em silêncio por 7 dias em consideração ao seu luto. Jó fala no 7º dia, iniciando um diálogo no qual cada um dos 4 homens apresenta descrições poéticas de seus problemas. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, comparando a vida e a morte com a luz e a escuridão. Ele deseja nunca ter existido e que seu nascimento tivesse sido escondido pelas trevas. Sentindo que a vida apenas aumenta sua angústia, ele sofre. Elifaz responde que Jó, que anteriormente confortava outros, agora admite que nunca foi realmente consciente da aflição deles. Elifaz conclui que a dor de Jó deve ser devido a algum pecado que ele cometeu e sugere que Jó busque o favor de Deus. Bildade e Zofar concordam que Jó deve ter praticado algum mal para provocar a justiça de Deus e argumentam que ele deveria tentar demonstrar um comportamento mais inocente. Bildade afirma que os filhos de Jó trouxeram a morte sobre si mesmos. Pior ainda, Zofar insinua que qualquer erro que Jó tenha cometido mereceria muito mais dor do que aquela que recebeu. Jó reage a cada um desses comentários, ficando tão irritado que chama seus amigos de médicos ineficazes que mascaram sua ajuda com mentiras, como descrito no livro de Jó, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Meus ouvidos escutaram e entenderam isso. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas eu desejo falar com o Todo-Poderoso e discutir o meu caso com Deus. No entanto, vocês me difamam com mentiras. São todos médicos inúteis. Jó questiona por que Deus julga as pessoas baseado em suas ações, quando ele poderia facilmente corrigir ou perdoar esses atos. Jó fica confuso sobre como um ser humano pode satisfazer completamente a justiça de Deus, argumentando que os caminhos de Deus são misteriosos e além da compreensão humana. Além disso, os humanos não podem persuadir Deus com suas palavras. Deus não se deixa enganar, e Jó admite que nem mesmo conhece a si mesmo o suficiente para defender seu caso perante Deus. Jó deseja por alguém que possa intermediar entre ele e Deus, para que não seja condenado ao Sheol, o submundo. Jó acredita que no céu há uma testemunha ou redentor que confirmará sua integridade, como ele expressa no capítulo 19, versículo 25.
Sei que o meu Redentor vive e que no final ele se erguerá sobre a terra. E no capítulo 16, versículo 19. Agora mesmo a minha testemunha está no céu, o meu defensor está nas alturas. O sofrimento se torna intolerável para Jó, e ele se torna amargurado, inquieto e temeroso. Ele lamenta a injustiça de Deus, permitir que pessoas más prosperem, enquanto ele e muitas outras pessoas honestas sofrem. Jó quer confrontar Deus e protestar, mas não consegue encontrá-lo fisicamente. Ele pensa que a sabedoria está oculta da humanidade, mas decide persegui-la, respeitando a Deus e evitando o mal. Eventualmente, Deus intervém no diálogo. Durante seus discursos, Jó pediu a Deus 36 vezes que conversasse com ele. Agora, seu desejo é satisfeito. Nas 2 vezes em que Deus fala com Jó, isso acontece no meio de uma tempestade. Há um certo humor na maneira como Deus se dirige a ele. Jó é lembrado por Deus de que ele é o Criador de tudo. Deus percorre sua impressionante atuação de criar e sustentar o mundo, perguntando a Jó se ele poderia igualar essa obra. Ele termina indagando se Jó está em posição de julgar, dizendo que é impertinente para Jó acreditar que Deus deveria se explicar a ele. Jó é feito sentir-se muito pequeno. Eventualmente, Jó responde: sou indigno, como posso responder-lhe? Coloco minha mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada. No segundo round, Deus não fala sobre si mesmo como Criador, mas sobre 2 de suas criaturas. O discurso está repleto de humor mais uma vez. Ele pergunta a Jó sobre seus pensamentos a respeito do hipopótamo, o bemote, e do crocodilo, o leviatã, como se essas incríveis feras detivessem as respostas para os grandes problemas da vida. Jó é lembrado de que não pode entender Deus, nem o mundo animal, muito menos o mundo moral. Assim, o ponto principal de Deus é: por que você está tentando debater comigo? Jó responde que Deus é onisciente e que nenhum plano dele pode ser frustrado. Ele agora percebe que seu questionamento a Deus foi totalmente inadequado, e ele se odeia e se arrepende em cinzas e pó. Embora o encontro com Deus seja humilhante para Jó, o cerne do problema de Jó é abordado, pois ele volta a se conectar com Deus. O diálogo oferece um desfecho magnífico e inesperado para o livro. No epílogo, o texto muda de poesia para prosa. Quando Jó aceita que não deve culpar Deus por suas interações com ele, Deus restaura a Jó seus filhos, 7 filhos e 3 filhas, propriedades, camelos e rebanhos de ovelhas, tornando-o muito mais próspero e contente do que antes. Como servo de Deus, Jó é reabilitado. Por outro lado, os 3 amigos de Jó são duramente repreendidos por Deus, que diz que eles não falaram corretamente sobre Jó, indicando que não devemos citar seus discursos como se fossem verdades. O notável nas 2 rodadas de Deus com Jó é que ele ainda não responde às indagações de Jó e não lhe conta sobre sua aposta com Satanás. Jó não precisava saber o que estava ocorrendo no céu, porque Deus tinha seus motivos para permitir que ele sofresse. Devemos ter em mente uma diferença acentuada entre a compreensão judaica deste livro e a cristã. O judeu dos tempos do Antigo Testamento não podia ver os problemas da vida temporal à luz da eternidade. Ele sentia que a justiça de Deus deveria ser vista nesta vida, já que tanto pessoas boas quanto más iam para o mesmo destino, o Sheol, lugar de existência sombria onde os espíritos partidos dormiam. Os cristãos, por outro lado, têm um ponto de vista completamente diferente sobre o sofrimento atual. Eles veem a maior visão do céu à luz da obra de Cristo. O sofrimento neste mundo empalidece em comparação com a vida que nos espera no céu. Consequentemente, há apenas insinuações de vida após a morte ao longo do livro de Jó. Em um momento, Jó declara que encontrará Deus após sua morte.
Mas este não é um tema frequente no livro, e ele não tem ideia de como isso acontecerá. O livro de Jó tem duas tramas principais, a trama divina e a terrena. O livro começa com a trama celestial, a reunião de Deus no céu com Satanás. Satanás era um anjo cuja função era relatar pecados. Ele era o advogado de acusação de Deus, que viajava pela terra para relatar a Deus como eram os seres humanos. No tempo de Jó, Satanás havia se tornado tão cínico que não acreditava que alguém pudesse amar a Deus pelo próprio Deus. Ele acreditava que as pessoas só amavam a Deus pelo que ele podia lhes proporcionar. Assim, ocorre um debate entre Deus e Satanás, com Satanás argumentando exatamente isso. Deus pergunta a Satanás se ele encontrou Jó em suas viagens pela terra. Jó me ama porque ele me ama, não por qualquer bênção que recebeu, afirma Deus. A resposta de Satanás é cínica, argumentando que se Deus retirasse as bênçãos de Jó, ele blasfemaria contra Deus, assim como qualquer outro. Como resultado, ocorre a aposta divina. A atenção é fundamental em qualquer drama excelente. Jó desconhece a aposta divina, enquanto o leitor está a par. O teste seria inútil se ele soubesse. Esse encontro nos ensina verdades valiosas sobre Satanás. Primeiramente, sugere que ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, não sendo dotado da onipresença de Deus. A trama humana, o debate entre Jó e seus companheiros, ocupa a maior parte do livro. Por que Jó está sofrendo mais do que outras pessoas? É a questão central abordada. Existem dois pontos de vista. A. Os amigos estão certos de que o sofrimento de Jó é devido ao seu pecado. B. Jó tem certeza de que não está pecando e protesta sua inocência. A troca é cheia de suspense, pois o leitor sabe que Jó está correto. A estrutura de duas tramas do livro nos lembra que ninguém conhece o quadro completo quando se trata de entender por que as pessoas sofrem. Deve ser muito complicado se defender quando se está em tanta miséria. Além da busca por explicações, todos são confrontados com uma pergunta maior. Posso continuar a acreditar em um Deus bom quando tudo parece estar dando errado? O livro de Jó oferece uma resposta a essa pergunta. Qual foi a maior dor de Jó? Isso esclarece a importância deste tema. 1. Foi uma confrontação física. Ele estava coberto de feridas da cabeça aos pés, cansado, exausto e em dores intensas. 2. Socialmente, devido à sua aparência física e ao fato de que a comunidade local estava ciente de sua recente tragédia, ele se tornou um rejeitado social. As pessoas andavam do outro lado da rua, em vez de conversar com ele, enquanto ele se sentava na pilha de cinzas, na extremidade da aldeia. Até os adolescentes riam dele. 3. Mentalmente, ele enfrentou a dor mental de não saber por que essas coisas angustiantes estavam acontecendo com ele, especialmente porque parecia não haver nada em seu passado que apontasse para isso. 4. Espiritualmente. Sua angústia espiritual era muito pior do que qualquer outra, pois ele se sentia afastado de Deus. Jó clamou, implorando a Deus para localizá-lo, falar com ele e até mesmo discutir com ele. Essa foi a verdadeira dor mais agonizante. O sofrimento é muito mais doloroso se acreditarmos que Deus está distante e desinteressado. No entanto, quando Jó finalmente conseguiu falar com Deus, as coisas não aconteceram como esperado. Para os cristãos, o livro de Jó pode ser analisado no contexto do Novo Testamento. 1. Deus permitiu que Satanás provocasse a morte de Jesus na cruz, com o próprio Filho perguntando: "Meu Deus, por quê?" Assim como com Jó, Deus não explicou por quê. Isso sugere que até o Filho de Deus perdeu o contato com o propósito de seu sofrimento sobre a intensidade do tormento da crucificação. 2. O cristão entende que a vida continua além da morte.
Os problemas do sofrimento não precisam ser resolvidos nesta vida. É interessante notar que na versão grega do livro de Jó, um versículo adicional foi acrescentado, afirmando que ele, Jó, ressuscitará com aqueles que o Senhor ressuscitar. 3. Essa esperança de ressurreição nos lembra que haverá uma reivindicação final de Jó. Os cristãos acreditam que Jesus retornará para julgar os vivos e os mortos. No final dos tempos, um dia haverá uma cena de tribunal em que Jesus se sentará como juiz, e todas as pessoas más e piedosas que já viveram estarão diante de seu trono para serem julgadas de acordo com suas ações no corpo. Acabamos de explorar as profundezas da história de Jó, uma jornada de fé, sofrimento e redenção que sensibiliza a alma e desafia nossa compreensão. Se você se sentiu inspirado, intrigado ou até mesmo questionando, saiba que há muito mais a descobrir. Cada história que compartilhamos aqui é uma nova oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos e para o mundo ao nosso redor. Não perca nenhum instante dessas explorações fascinantes. Inscreva-se agora, dê um like se você se conectou com a história de hoje e compartilhe nos comentários como ela impactou você. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que, como você, ama desvendar os mistérios da vida e da fé. Juntos, vamos continuar essa jornada de descoberta e inspiração. Obrigado por assistir e até a próxima, enquanto fechamos mais um capítulo juntos.